versículo 14. O tema da mensagem é guiado pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, quero colocar diante de Ti, Senhor, a minha vida. Que o Senhor, Pai querido, venha me capacitar, Jesus, para trazer essa mensagem. Deus, que não seja somente, Deus, aquilo que eu sei, ou aquilo, Jesus, que eu vivi, mas que o Teu Espírito Santo, Pai querido, venha me direcionar, Deus. Deus, que a Tua igreja, Pai querido, nesta manhã, venha sair daqui edificada, Deus, e aqueles que vão cultuar o Senhor, Pai, em suas casas, Pai querido, assistindo no YouTube, no Facebook, que também sejam abençoados, em nome de Jesus, amém? Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Agora no versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então a palavra de Deus diz aqui, que o próprio Espírito Santo testifica ao seu espírito que você é filho de Deus. Mas como assim, João? Será que Deus ele aparece, né, e fala, não, você é um filho de Deus, né? Sei lá, uma voz do céu, ou algo semelhante, os anjos, né, mostra para você o livro da vida, que é uma cópia registrada aqui, que você, né, é filho de Deus. Mas na verdade, como isso? Autenticado em cartório. É isso mesmo. Mas na verdade, aqui está dizendo o quê? Que o próprio Espírito Santo confirma ao seu espírito que você é filho de Deus. Filho de Deus. Se você for perguntar para aqueles que seguem a Jesus de todo o coração, e falar assim, você é filho de Deus? Ele vai falar, sim, eu sou filho de Deus. Como? Porque o próprio Espírito de Deus fala ao coração. Entende? Então logo você, sendo filho de Deus, Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar, Ele vai te orientar. Sabe aquele pensamento, aquela voz no coração, que às vezes você acha que é você pensa, será que é realmente eu que estou pensando isso? Ou é Deus que está falando comigo? E muitas vezes é Deus falando com você. Eu vou contar algumas experiências assim que aconteceu comigo, né? Eu me lembro uma época que eu tinha 17 anos, né? Eu comecei a frequentar aqui a Igreja Batista com 15 anos, né? E com 17 anos, né, eu já estava frequentando a escola de líderes, já tinha passado pelo encontro com Deus, né? Estava buscando ao Senhor. E eu me lembro que eu estava lendo um livro sobre despertamento espiritual, que fala sobre evangelismo, né? E aí eu li um versículo muito interessante, que fala bem assim, livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Então, lendo aquela palavra, o Espírito Santo direcionou ao meu coração, isso foi numa noite, e Deus falando no meu coração, vai até o bairro Santiago, fala do meu amor para aquelas pessoas que estão lá. Então, tipo assim, no meu interior, falava bem forte, quando você acordar de manhã, a primeira coisa que você vai fazer, sabe? Então, pela manhã, acordei, tomei meu banho, peguei minha Bíblia, fui andando até o Santiago. Quando eu cheguei lá, encontrei várias crianças, né, vários adolescentes, e ali eu comecei a falar do amor de Jesus, né, caminhei ali por várias ruas, várias esquinas, e naquele dia, vou colocar aí, mais de 6 pessoas entregaram a vida para Jesus. E ali naquele mesmo local ali, né, que eu acabei ganhando as pessoas para Jesus, eu falei assim, não, já que eu ganhei essas pessoas para Jesus, eu vou consolidar essas pessoas, eu vou discipular essas pessoas. E eu fiquei mais ou menos um ano fazendo, na época, célula, né? A gente tinha células, a gente reunia as pessoas nas casas, e eu comecei a reunir aquelas crianças ali na rua, e pegava meu violão e começava a tocar, sabe? E outras crianças começaram a vir também, a aceitar Jesus, pelo simples fato do Espírito Santo ter me direcionado de ir até lá. Ele não falou comigo audivelmente, mas no meu coração, através da palavra de Deus, Ele me direcionou.
Uma outra vez também, eu peguei minha bicicleta, né, e fui em direção até a casa da minha irmã. E aí eu passei em frente a uma rua, se chama Rua Pôr do Sol, que é uma rua sem saída, né, que fica ali perto do Ditão. E aí eu passei assim direto. Aí eu pensei assim, dá para fazer uma célula neste lugar. Eu pensei, né, dá para reunir o pessoal aqui neste lugar. Aí tipo assim, só foi pensamento. Mas aquilo foi gerando dentro de mim, sabe uma coisa, não, eu tenho que evangelizar aquele lugar. Aí eu cheguei naquela rua, comecei a evangelizar as crianças daquele lugar também, as pessoas ali. Comecei a ir na casa de algumas pessoas. E ali, uma célula também. Comecei a reunir as crianças na rua mesmo. Ali teve dias que era 15 crianças. A gente como é que fala? Fechava a rua, né? Pegava as cadeiras, todo mundo dava uma cadeirinha ali, né? Pegava cadeira de plástico, aquele cadeira de madeira, e a gente reunia as crianças ali. E ali também fiquei um bom tempo ali, as crianças ouviram a palavra de Deus, a semente foi semeada, hoje as crianças já estão grandes, né? Alguns adolescentes. A palavra de Deus foi semeada, pelo simples fato do Espírito Santo ter me direcionado também. Outra experiência, eu estava lá na balsa, estava lá sentado na balsinha, né? Estava lá comendo meu lanche. Dali a pouco, Deus falando comigo, vai lá, levanta e fala de Jesus para todo mundo que está aqui. Eu falei assim, não vou levantar daqui não, vou ficar aqui sentado mesmo. Aí, veio uma palavra, se com ele sofrermos, reinaremos, mas se o negarmos, ele nos negará. Aí eu falei assim, não, eu tenho que levantar. Aí eu fui intimado. Aí eu levantei, assim, eu falei, gente, tinha muita gente. Aí eu comecei a falar de Jesus para as pessoas, todo mundo começou a ouvir a palavra. Aí depois que eu terminei, sentei, aí um senhorzinho levantou e falou assim, para completar, agora eu vou dar um panfleto para cada um. O senhorzinho nem sabia que ele estava ali. Aí ele foi lá, deu panfleto para cada um, né? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo direcionando. Gente, Deus é tremendo, Deus é tremendo. Então, quanto mais a gente busca o Senhor, quanto mais a gente busca a palavra de Deus, mais Ele nos direciona, sabe? Mas Ele nos leva, sabe? A lugares que a gente nem sonha. Então, o Espírito Santo, Ele testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, sabe? E não somente isso, nós somos guiados por Ele. Quem vive no Espírito é guiado no Espírito. Outra vez também, teve uma época que a gente estava evangelizando de noite aqui na igreja. E aí, a gente tinha terminado de evangelizar e eu peguei minha bicicleta e fui para casa, né? Na época eu morava na casa da minha mãe. E aí eu passando ali em frente à UPA, aí o Espírito Santo falou para mim, volta e fala de Jesus para aquele cara que está lá sentado. Aí eu parei assim a bicicleta, fiquei olhando assim, você tem que voltar? Aí eu voltei e falei de Jesus para aquele rapaz que estava lá sentado. Aí eu falei da palavra de Deus para ele. E logo em seguida, que eu terminei, quando eu olhei para baixo, tinha um panfleto. Eu nem sabia que o panfleto estava ali. Quando eu olhei para baixo, tinha um panfleto, peguei o panfleto e dei para ele. Aqui, ó. O Espírito Santo direcionando. Então, gente, aquilo que Deus falar ao seu coração, obedeça. Por mais que seja loucura, pode ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tanto é que os apóstolos, eles eram direcionados por Deus. O apóstolo Paulo, sabe? Em todos os lugares que ele ia, primeiro ele pedia a direção de Deus. E o Espírito Santo de Deus o levava a ele. Por mais que ele era perseguido. Por quê? Porque Deus, ele tinha um propósito de alcançar aquelas pessoas. Sabe? Por mais que ele fosse preso, né? Por mais que ele fosse açoitado, por mais que ele levasse muitas pedradas por causa da sua obediência ao Espírito Santo. Às vezes Deus ele vai pedir para você falar coisas que para o homem é loucura, que você pode até ser preso por isso, mas o que o homem vê é totalmente diferente daquilo que Deus vê. É muito maior. Eu estava lendo um livro que se chama De Volta para Jerusalém, que ele é uma continuação do livro do Homem do Céu, né? Que fala sobre uma visão, né, dos chineses para pregar o evangelho. E aí tinha uma irmã chamada irmã Shang.
E aí, e ela fez uma oração seguinte, falou assim: Deus, eu quero fazer algo que eu nunca fiz, alguma loucura, eu quero fazer algo que eu nunca fiz, me direcione. Aí Deus falou assim para ela: vai e fale do meu amor para todas aquelas pessoas que estão lá na feira, todas aquelas pessoas que estão ali. Aí ela pensou: mas eu vou ser presa. Mas ela foi mesmo assim. E a partir do momento que ela falou de Jesus para aquelas pessoas, veio o policial, né, veio os oficiais, prenderam ela e levou ela para a cadeia. E ela foi, né, ficou na cadeia que tem várias mulheres, e por incrível que pareça, a maioria das pessoas que estavam lá conheceram a Jesus por causa dela. Tipo assim, ela não imaginava o que Deus ia fazer, mas pela obediência a Deus, a maioria daquelas mulheres aceitaram Jesus. Então, meu irmão, é obedecer à voz do Espírito Santo. E muitas vezes a gente quer resistir, sabe? Às vezes Deus, ele direciona você para abençoar a vida de um irmão, sabe? Para você ir na casa de um irmão, para você orar por alguém. Às vezes você nem precisa ir, às vezes Deus, ele coloca alguém na sua mente para você orar. Mas por que Deus está fazendo isso? Há uma necessidade, há um porquê. Há um porquê. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Então busque a Ele. Você é filho de Deus. O Espírito de Deus testifica ao seu espírito que você é filho de Deus. Porque todo aquele que nele crê não será confundido. Você não é confundido porque o Espírito Santo, ele habita em você. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Sabe? Jesus, ele chama as pessoas para proclamar o Evangelho. Mas está faltando pessoas disponíveis. Está faltando pessoas com disposição. Sabe? Às vezes a pessoa, ela é formada em tantas coisas, mas não é disponível para fazer a obra de Deus. Mas tem uma pessoa ali que é uma pessoa simples, sabe? Não é formada em nada, sabe? Às vezes não completou nem o fundamental ainda, mas é uma pessoa que tem um coração aberto, é um coração que tem um coração disponível. Deus vai usar essa pessoa sim. Deus vai capacitar essa pessoa. Deus vai direcionar essa pessoa. E Deus, ele chama você nesse dia. Deus, ele quer te guiar, meu irmão. Deus, ele quer te guiar. Às vezes o Espírito Santo nem precisa falar com você, mas só de você ter a palavra de Deus no coração, você precisa falar de Jesus para as pessoas. Lá no trabalho mesmo, eu falei de Jesus para um colega lá. E aí, tipo assim, eu falei a palavra de Deus, ele falou assim: obrigado, João, amém. Aí passou uns meses, a namorada dele chegou até mim e falou assim: João, você tinha falado uma palavra de Deus para o Luiz, sabe? E tipo assim, ele refletiu sobre aquela palavra, e ele começou a colocar em prática aquilo que você disse. Está dando tudo certo para ele. Você está entendendo? Eu tinha até esquecido daquilo que eu falei para ele. Mas a palavra que você semear, ou vai ser semeada em um coração duro, ou vai ser semeada em uma terra fértil. Amém? Uma semente ou outra que você semear, pode ter certeza que ela vai germinar para a vida eterna. E muitas vezes você não vai ver a colheita aqui. Você vai ver a colheita, sabe aonde? Na eternidade. Porque onde vai ser apresentados os frutos, não é isso? Como diz a palavra de Deus lá em João 15,16: mas não foram vocês que me escolheram, mas eu o escolhi a vós, e vos designei para que vá e dê muitos frutos, e que o vosso fruto permaneça para a vida eterna, permaneça. E assim o Pai é glorificado com isso. Deus, ele chama você para proclamar o Evangelho. Deus, ele chama você com seus dons, com seus talentos, com as experiências que você teve na sua vida, com aquilo que você tem. Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer te guiar. Deus, ele quer te guiar. Amém, meus irmãos? Foram simples palavras, né? Mas essa é a meditação desse dia. E eu gostaria de passar aqui para o bispo.